Segundo a Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por 1 siclo de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: Você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O cerco é levantado. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali 2 objetos e os esconderam também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Assim foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus oficiais: Eu explicarei a vocês os que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: Com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos oficiais respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus.
Assim, tanto um seá de farinha como 2 seás de cevada passaram a ser vendidos por 1 siclo de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o oficial em cujo braço tinha se apoiado. Mas, quando o povo saiu, ele foi atropelado à porta e morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por 1 siclo de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será isso que poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou à porta da cidade e ele morreu. Segundo a Reis, capítulo 8. A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todas as grandes realizações de Eliseu. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e as suas terras. Geazi disse: esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e esta relatou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso da mulher e ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela, incluindo toda a renda das colheitas desde o dia em que saiu do país até hoje. A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei de Arã, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leva-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunta-lhe se vou me recuperar desta doença. Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Hazael disse: o teu filho Ben-Hadad, rei de Arã, enviou-me para perguntar se ele vai se recuperar da sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza você se recuperará. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele morrerá. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. Hazael perguntou: por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará os seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei de Arã.
Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: "O que Eliseu disse a você?", Hazael respondeu: "Ele me falou que certamente te recuperarás." No dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. Assim, Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jeorão, o seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 80 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois casou com a filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre uma lâmpada para Davi e os seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e o seu exército conseguiu fugir para casa. Desde então, Edom continua em rebelião contra Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbana se revoltou. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e Acasias, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalha e era neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu para guerrear contra Hazael, rei de Arã, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido pelos arameus e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei de Arã. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. Segundo a Reis, capítulo 9. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos membros da comunidade dos profetas e lhe disse: "Põe a capa por dentro do cinto, pegue esta vasilha com óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele, tire-o do meio dos seus companheiros e leve-o para uma sala. Depois, pegue a vasilha, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora." Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: "Trago uma mensagem para ti, comandante." "Para qual de nós?" perguntou Jeú. Ele respondeu: "Para ti, comandante." Jeú levantou-se, entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a Baasá, filho de Aias. Quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Insistiram. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor: eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acasias. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote-Gileade contra Hazael, rei de Arã. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei de Arã. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém escapar da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu no seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá descansando. Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavalheiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela relatou: ele chegou até eles, mas também não está voltando. O chefe da tropa guia o carro como Jeú, neto de Ninsi, pois dirige feito louco. Jorão ordenou que preparassem a sua carruagem. Assim que ficou pronta, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu no seu carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, o seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote, de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos cavalgávamos acompanhados à sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então,
pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã. Jeú, porém, o perseguiu gritando: matem-no também. Eles o atingiram no seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu fugir para Megido, onde morreu. Os seus oficiais o levaram para Jerusalém e o sepultaram com os seus antepassados no seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe, a morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pela porta, ela gritou: como vais, Iri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha do rei. Quando, porém, foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Em um terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Como esterco no campo serão os restos mortais de Jezabel, em um terreno em Jezreel, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel.